Olha, é revoltante ter um governante, um presidente tão irresponsável a ponto de, numa crise da saúde, e sem saúde ninguém vive. Você vive sem dinheiro, mas você não vive sem saúde. Numa crise da saúde, ele, em vez de olhar para pessoas, ele prefere olhar para a economia, para o dinheiro, para as empresas. E a solução é simples, é uma solução bem simples, é só ver o que o governo Lula fez na crise de 2008. Não foi uma crise sanitária como essa, mas foi uma crise econômica também. E a solução que o governo Lula deu fez o Brasil saltar para ser a quinta, sexta maior economia do mundo. Se você acha que o Brasil estaria melhor se fosse governado pelo Lula nesse momento, deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre, aqui a gente luta contra o desgoverno Bolsonaro todos os dias. Então, vem com a gente, é de graça se inscrever, é 1 segundo, é só clicar em inscrever e tá inscrito e você ajuda a fazer oposição a esse desgoverno. Então, vem com a gente. A solução para o problema do Brasil se chama herança do PT. Enquanto a mídia golpista, essa imprensa golpista e mentirosa falava, os urubólogos da Globo, aqueles analistas que não entendem nada, falavam que o dólar ia baixar se tirasse a Dilma, que o PT ia deixar uma herança maldita, a verdadeira herança do PT é que o governo do PT deixou 350 bilhões de dólares de reservas para emergência, reservas cambiais e reservas para uma emergência. E aí, esse dinheiro, são 350 bilhões de dólares, o dólar está a R$5. Gente, é mais de 1,7 trilhão de reais, 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Agora, imagina, os governos pelo mundo, Estados Unidos, por exemplo, do Donald Trump, que o Bolsonaro tanto bajula. O Donald Trump, ele queria aprovar, foi uma discussão na Câmara, no Senado, por outros pontos, mas aprovaram lá nos Estados Unidos que eles vão pagar $1.000 por cidadão norte-americano que esteja ganhando menos de $6.000 por mês. Ou seja, quase todos os cidadãos norte-americanos, ou pelo menos a classe média e as classes mais pobres, eles vão ganhar $1.000 por mês, depósito em conta. Veja bem, e quem tem filhos vai ganhar mais, vai ganhar adicional, para as pessoas ficarem em suas casas de quarentena, para não ferrar com a economia, para que as pessoas continuem consumindo. Claro, muitos comércios fecham, a circulação de pessoas é restrita em quase todo o país, está restrita, então muitas empresas vão ter problemas, mas as pessoas têm dinheiro, inclusive os donos dessas empresas, os funcionários dessas empresas. Além disso, o governo vai subsidiar, está subsidiando, isso é uma maneira de subsidiar salários, vai subsidiar impostos para pequenas e médias empresas lá, então as empresas não vão falir, eles vão salvar as empresas, por menor que seja, eles vão tentar salvar as empresas. E aí, o que acontece? Fazendo isso, a economia, mesmo que sofra um baque, quando acabar toda essa crise, quando as pessoas voltarem a circular normalmente, com tudo aberto, a economia volta e se recupera rapidamente. E no Brasil? No Brasil, o governo Bolsonaro liberou 1,2 trilhão para os bancos e, enfim, R$200 para cada cidadão. Companhias aéreas ele já deu alguns bilhões e ele tenta salvar só as grandes companhias e as pessoas que se danem. E a estratégia dele, já falei, todo mundo sabe, é continuar a circulação, o pessoal que morra, que se dane, tá? Investe nos bancos, é o que acontece, as pessoas não podem ficar em casa, porque elas estão sem dinheiro. Se o governo pegasse um pouquinho dessas reservas e pagasse R$1.000 para metade dos brasileiros, que seja, ou para 60%, se o governo pegasse esse dinheiro, subsidiasse impostos das pequenas e microempresas, essas empresas elas geram 85% dos empregos. Então, se subsidiasse impostos para pequenas e microempresas, principalmente impostos sobre os salários, para que essas empresas possam ficar 2, 3, 4 meses sem funcionar, por mais que algumas não funcionem, e os donos dessas empresas continuam ganhando algum dinheiro para sobreviver e não tem que gastar tanto, isso não ia onerar o país em nada, porque essas reservas estão ali exatamente para uma emergência. Ele não ia nem gastar tudo, ia gastar menos de 1/3 para fazer tudo isso, para salvar milhões de empregos. Os empregos que fossem perdidos, essas pessoas não iam ficar desalentadas porque iam ter uma renda mínima de R$1.000 que dá para sobreviver. Se você não sai de casa, também uma outra coisa, o governo tem que proibir companhias de luz, água, telefone, internet, gás de cobrar a mensalidade. Isso foi feito na Espanha, Estados Unidos, até país pobre, eu citei aqui, El Salvador fez isso, Portugal, todos os países estão fazendo isso. O Brasil não. O Brasil, dia 5 vai chegar a sua conta, dia 10 vai chegar a sua conta, no dia que tiver que chegar, vai chegar, e se não pagar,
cortam. Então, em vez de fazer tudo isso, o governo Bolsonaro prefere proteger apenas a economia. Vai dar errado, é claro que vai dar errado, porque se o Brasil faz tudo isso com essas reservas todas, o Brasil sai da crise quando todos os outros países do mundo que não têm tantas reservas como o Brasil tem, não tem esse tesouro, essa herança que o PT deixou, esses países vão estar endividados, esses países vão demorar para a economia crescer e o Brasil não vai estar endividado porque foi dinheiro de emergência, é dinheiro que está disponível, que será injetado na economia. Então o Brasil pegaria uma crise sanitária e injetaria dinheiro na economia, ou seja, a economia ia cair alguns setores, claro, mas depois eles iam subir como um foguete, a economia melhora depois da crise sanitária, quando as pessoas voltarem a circular normalmente, quando voltarem a consumir mais. É isso o que deveria ser feito. Foi por isso que o Brasil era um dos melhores países do mundo para se investir. É por isso que o Brasil chegou no menor nível de desemprego da história no fim de 2014, enquanto as economias europeias estavam destroçadas. Eu morei na Espanha em 2012, era 25% de desemprego. O desemprego entre jovens de menos de 25 anos era de 50%. Os bancos vão lucrar muito com essa crise. Então, em vez de olhar só para os bancos, podia olhar para as pessoas e os bancos lucrariam, causa e consequência. Mas não, porque são pessoas burras. Esse é o ponto em que chegamos. Derrubar o Bolsonaro não é questão de gostar dele ou não gostar dele, ou de querer ou não. É questão agora de necessidade de vida ou morte, literalmente. Então, vem com a gente, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos para cima dele. O Bolsonaro é um inimigo que já está quase no chão. Tem que dar a última paulada nele. Vem pra cima e vamos fazer aqui oposição até ele cair. Vem, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e curte. Falou!